Na edição de hoje você confere o evento A Hora da Cabotagem. Em um cenário muito competitivo e com muitos desafios, embarcadores, terminais, armadores estiveram reunidos para discutir o avanço, o futuro da cabotagem em uma das costas mais invejáveis que é a costa brasileira. Você confere agora com a gente A Hora da Cabotagem, é Destaque Portuário. Com um papel fundamental para o desenvolvimento portuário e da economia do país, a cabotagem foi tema de discussão no encontro entre embarcador e embarcadores, com o objetivo de debater e ouvir o embarcador e entender o que ele precisa para avançar a cabotagem no Brasil. Hoje, 65% do transporte interno brasileiro é feito através do modal ferroviário. A intenção é que muitas empresas comecem a optar pelo transporte aquaviário e assim conhecer desafios e trazer conceitos que impulsione o modal na costa brasileira. A cabotagem tem muito a comemorar e esse evento é uma testemunha disso, como que ele cresce no mesmo ritmo que a cabotagem tem crescido 4, 5 vezes acima do crescimento econômico do Brasil. Mas esse crescimento não significa que nós não possamos fazer melhor e não tenhamos desafios para frente. E os desafios estão realmente ligados a como ganhar competitividade no transporte pela cabotagem. A cabotagem ela tende a ter um crescimento muito maior nos próximos anos. Qual que é a importância? É gerar eficiência, gerar sustentabilidade, fazer com que as empresas possam vender mais no mercado interno sem ter que depender tanto do modal rodoviário. A questão da infraestrutura é totalmente fundamental, né? Se hoje a infraestrutura ela é capaz de atender o volume atual com algumas dificuldades, eu fico pensando qual seria o cenário com um volume muito maior nessa movimentação de carga através dos hubs. Então, você tem alguns fatores. Um é esse que eu mencionei, que é a questão de ter navios grandes chegando nos hubs. Outro é o próprio desenvolvimento do país em função da venda do mercado interno, que você precisa ter mais mobilidade, né, mais flexibilidade para tirar a carga de certos vamos dizer, clusters industriais para entregar nos clientes. E com certeza a questão do aumento do número de veículos nas rodovias, né? Isso tende a aumentar, até porque a população aumenta, então a tendência é que vai se criar cada vez mais, né, congestionamentos, gargalos rodoviários. Então a cabotagem tem aí, acho que a receita do bolo certa. A questão é que os ingredientes todos estejam ao mesmo tempo, né, juntos para que o bolo fique bom. A cabotagem ela é um transporte marítimo dentro da costa brasileira. Agora, o container chega num determinado porto e depois ele tem que ser entregue ou ele tem que ser coletado para ser embarcado. Então, a importância de você ter um terminal, de você ter uma estrutura nas pontas, é justamente poder oferecer para os clientes a facilidade de certos serviços que hoje você não encontra em todos os portos do Brasil. E os próprios armadores da cabotagem não têm hoje uma estrutura própria em cada um dos portos para atender essa demanda dos clientes. Então, essas parcerias com os armadores, essa estrutura diferenciada onde o cliente possa ter um terminal de escoamento, um terminal de estufagem, é fundamental para o desenvolvimento da cabotagem. E a Local Frio está investindo nisso, a gente tem investido não só na parte de armazém, mas a gente investiu muito na parte de transporte. Esse ano a gente está renovando a nossa frota de caminhões, então a Local Frio tem feito muitas coisas que logicamente elas visam melhorar a logística, mas como parte da logística a cabotagem está imbuída nisso aí, né? Eu acho que hoje a gente está muito bem atendido na cabotagem, tanto na questão de navios, de containers e a situação portuária. A gente precisa evoluir como chegar no cliente, a distribuição ao cliente, que é a ponta que interessa muito, eu acho. Como é que eu chego no cliente? Eu acho que esse é o recado que eu tenho para as companhias. Eu sei que as companhias estão trabalhando, tentando desenvolver essa ponta rodoviária ou essa alternativa de chegar no cliente, né? Mas eu acho que tendo essa alternativa, dando essa sugestão, muitas empresas menores vamos dizer, vão ter essa participação, ou seja, empresas que têm essa dificuldade de ir para o local de destino, buscar as alternativas, vão acabar aderindo à cabotagem, e que é uma bela alternativa, uma alternativa com redução de custo. A necessidade de usar a cabotagem por algumas questões óbvias. Transporte limpo, seguro, eficaz
Porém, o choque de realidade que a gente quer mostrar, apresentar num momento como esse, é que, infelizmente, o custo da cabotagem ainda no país está muito elevado, dado alguns fatores. A infraestrutura ainda precária, apesar dos investimentos que os terminais privados têm feito, caso do TCP, caso do local frio, que foi mostrado, mas que ainda impactam bastante nos custos. Falta de opção de concorrência ainda está muito baixa, e também a carga bastante onerada por impostos, né? O que torna desleal a concorrência da cabotagem. O ponto inicial é trazer o cliente para essa interação com os players, principalmente se tiver também o pessoal do governo, também acho que é importante, porque a partir desse momento você realmente insere a visão do cliente nessa discussão. Se a gente integra efetivamente a cadeia do cliente porta-porto ou porto-porta, então eu dou toda a estrutura para ele, ferroviária, rodoviária, armazéns, gestão de fluxos, inteligência, visibilidade da cadeia logística dele, e com isso a gente reduz custo. Essa que é a grande sacada no final das contas, é você ter uma redução muito forte de custo sem perder qualidade nessa operação, e o cliente fala com um player só. É o conceito do one-stop shop. Você fala só com um cara só, ele vai resolver a tua logística, e a comunicação, o processo fica muito mais simples. Você não tem vários players na cadeia. E para a cabotagem, isso é necessário, até mais do que importante, é necessário, porque você está migrando de um player que é o rodoviário para um player só também que vai fazer a mesma gestão para você, só que no meio muito menos agressivo na parte ambiental, que tem custos mais competitivos, que tem um transit time mais regular também. Nós representamos hoje uma estrutura que nós estamos voltados muito para o transporte rodoviário. E a questão da cabotagem hoje, ela se torna crucial para que seja feito um alívio para resolver grandes gargalos que nós temos na atividade portuária no Brasil. A necessidade hoje é gritante de continuar investindo também no rodoviário, porque o transporte porta a porta ele é importante, mas tem que haver interligação e melhorar a ferrovia com a rodovia para se chegar no porto, com acessos dedicados aos portos, com berço dedicado, melhorar a questão do bunker, que está muito caro para a cabotagem, que o governo faça investimento nesse processo, que tenha uma visão melhor, que se crie hoje, mais do que nunca no Brasil, uma comissão para tratar a questão da cabotagem. A questão de cada estado hoje no Brasil, ela pode fazer o deslocamento de mercadorias que estão rodando através de caminhão, que poderiam ser migrados para o transporte marítimo. Com isso, nós teríamos que ter investimento nos portos, com berço dedicado, centro de distribuição próximo ao porto, onde a carga chega e entra no porto e consiga embarcar, não só para fora, mas principalmente no deslocamento de um estado para o outro. Essa busca por recursos para investimento em infraestrutura cabe às pessoas que estão ligadas aos modais ligados à cabotagem, especialmente portos, que mostrem os benefícios desses investimentos para que uma participação maior nos recursos se consiga, dado aos benefícios em termos de redução de preços enfim, de logística, de infraestrutura, todos que permitem o transporte por modal de cabotagem. Então essa é a minha provocação, porque a perspectiva não é essa, a perspectiva é que os investimentos continuem sendo muito significativos em rodovias e ferrovias. O que a gente tem visto é que, além do crescimento orgânico da cabotagem pura, como se fala, que é a carga que compete com o caminhão, agora, nesse momento, o longo curso, o comércio exterior, também está ajudando a cabotagem. Nos últimos tempos, a gente vem enfrentando esse desafio de embarque de carga perigosa. Hoje, nós percebemos que não há uma competitividade quando se fala-se em carga perigosa, porque temos taxas extras nos portos, o que realmente eleva o frete quase igual ao rodoviário, principalmente no Porto de Santos. Um outro ponto que a gente tem é a questão do documento emitido pela Anvisa, que chama-se AF, Autorização de Funcionamento de Empresa, específico para saneantes e cosméticos, que hoje basicamente nenhum armador possui essa licença e a gente fica realmente impedido de tocar para frente a cabotagem. Bom, uma das principais vantagens no transporte de cabotagem para a cerâmica, a gente pode elencar a questão da segurança da carga, o menor risco de avaria e a competitividade do valor de frete para transporte para as longas distâncias.
Kleber Oliveira, ele é gerente regional do produto LCL da América Latina aqui na Panalpina. É responsável pelo desenvolvimento desse produto em 13 países da América. Ele é formado em administração de empresas, formado em comércio exterior. Kleber, conta um pouco da tua história, da tua carreira. Como é que você começou? Um cara tão jovem, né, 36 anos. Como é que você começou na tua carreira de shipping, hoje sendo um gerente realmente regional, responsável pela América Latina de um produto tão importante hoje no mercado? Iniciei como escriturário e era responsável pelo envio de fax e xerox da empresa. Qual a atividade da empresa que exercia? A empresa era agenciadora de carga, agência de carga, né? Agência de carga, empresa americana. Então, eu estou nessa área desde 1994. 3 meses depois, passei por outros departamentos da empresa, de exportação, importação, financeiro. Com 22 anos de idade, fui promovido para gerente operacional. E em 2006 fui convidado para vir trabalhar na Panalpina, né, empresa que estou hoje, assumindo a função de gerente da filial de Santos. E em 2010 fui promovido para gerente do produto LCL Mercosul e em 2014 promovido para gerente do produto LCL na América Latina, que é a posição que eu venho desenvolvendo hoje. Hoje, qual é o teu principal desafio? Se pudesse te falar, fala para mim o principal desafio que você tem hoje na tua carreira para desenvolver hoje essa missão que foi dada para você. Principalmente em termos de Brasil, é reduzir a burocracia da logística no mercado brasileiro. O que é a matriz hoje de transporte, ela pode melhorar? A empresa precisa entender muito bem toda a questão aduaneira do país, todas as dificuldades no transporte rodoviário, transporte portuário e até mesmo saber lidar com a questão de estoque dos importadores e dos exportadores. Encontrar um meio termo para simplificar todo o processo logístico. A Panalpina investe em soluções, ela tem divulgado isso no mercado, está investindo em soluções hoje, tendo em vista o alto custo hoje dessa burocracia em cima da matriz de transporte, né? Esse serviço, a Panalpina apresenta como uma ferramenta de redução de custos e uma ferramenta para otimizar realmente esses recursos, né, do transporte, da logística. E aí vocês lançam um produto chamado LTL que está sob a tua gerência, está sob a tua gestão. Né? Conta um pouco, antes da gente falar um pouco do produto em si, qual foi o mercado que a Panalpina identificou que realmente pudesse desenvolver esse produto e de repente acredito que foi uma surpresa? Desde que eu iniciei nessa área de comércio exterior, o transporte rodoviário é muito complicado. E principalmente você calcular as tarifas de transporte rodoviário. Então havia essa necessidade, todos os exportadores sempre nos questionavam em relação ao custo final. E nunca era possível você passar o custo final para os exportadores. Tá. Explica um pouco para a gente, quem está assistindo a gente, como é que funciona esse tipo de transporte em cima do all-in, como é que funciona esse tipo de operação. Na verdade, é um container que, na verdade, a empresa deveria fechar o container inteiro, com tudo incluso, né, e isso inviabilizava pelo próprio custo. Então, explica para a gente um pouco como é que funciona essa operação. Então, na realidade, essa operação ela é destinada para carga fracionada, que são os clientes, os exportadores que não têm carga suficiente para encher um próprio container. Tá? E o conceito desse produto, o que é? É importante mencionarmos como era o passado, né, ou como o padrão do mercado e como que nós estamos atuando dentro desse novo conceito. Então, o padrão qual que é? O padrão de uma transportadora rodoviária é vender um custo frete-peso fracionado com vários adicionais, sendo que existe um mínimo, né, para esse custo frete-peso e os adicionais aí são diversos, que é seguro, pedágio, estadia, então que são os custos agregados que vão ocorrer durante o processo. Então o conceito foi reduzir tudo isso dentro de um único custo, incluir tudo por tomometro, sem mínimo. Então nós simplificamos a venda, né? Porque o cliente ele já consegue calcular o custo final do processo, isso já é uma grande vantagem. Segunda vantagem é a redução do custo, que nós conseguimos essa redução graças a uma parceria com o terminal, e o grande diferencial está justamente aí, porque quem controla, quem faz toda a gestão do processo é o terminal, e para ter esse custo reduzido, era necessário ter um gate expresso, justamente para evitar as filas de entrega das cargas no terminal de Santos e tudo mais.
Então, além do custo reduzido, tarifa simplificada, existe agilidade na entrega das cargas no terminal de Santos. Bacana. Esse tipo de carga, ele vem de onde? É apenas estado de São Paulo? Como é que hoje é o mercado? Que tipo de mercado tem se servido para esse serviço LTL? Esse conceito iniciamos em março para todo o estado de São Paulo e a ideia é expandir para todos os estados, todos os portos no Brasil. Qual é o perfil hoje desse cliente da carga fracionada? O perfil, o carro-chefe é automotivo, seguido de tecnologia, e aí temos bens de consumo, farmacêutico, químico. Fala um pouco da Panalpina, né? Como é que é o grupo Panalpina hoje? Ele é um dos líderes mundiais, né, no segmento de soluções de cadeia logística, né, próprio agenciamento de carga. Sim. Fala um pouco da Panalpina para a gente. A Panalpina é uma empresa multinacional suíça, com cerca de 500 escritórios próprios no mundo, está presente em mais de 70 países. No Brasil, possui 14 escritórios próprios, com cerca de 1.000 funcionários. Os pilares da empresa é o frete aéreo, marítimo, logística e supply chain, que gerencia toda a cadeia logística. E falando especificamente de marítimo, nós temos são dois perfis. Temos o papel do NVOCC, que é o Non-Vessel Operator como Carrier, que é basicamente um armador sem navio, e o Freight Forwarder, que seria o papel de um despachante que é intermediar todos os assuntos burocráticos dos exportadores e importadores nos órgãos públicos e Receita Federal e tudo mais. Legal. A Panalpina convidou a gente a conhecer um pouco desse processo em loco, né? A gente ir para um terminal e apresentar um pouco como é que funciona o recebimento de uma carga fracionada. Isso para nós é importante, né? Quem nos assiste no escritório, em casa, no sofá, né? Poder sair com a gente e conhecer como é que funciona esse trabalho que é tão emocionante, um cenário tão maravilhoso que é um cenário no terminal. Então, queria convidar vocês, né, a acompanhar a gente lá para a gente conhecer um pouco essa operação, né, dessa carga fracionada, como é que recebe, como é que funciona, o trabalho realizado. Topa, Cleber, vamos lá agora? Com certeza, então, vamos lá. Então, vamos lá, terminal, voltamos já. Estamos aqui no terminal da Ecoporto, né? Acabamos de todo o preparativo de segurança, você conferiu aí com a gente aí, o pessoal passando para a gente as principais informações para transitar aqui no terminal. Nós vamos conhecer um pouco essa operação. Espero que você aproveite bastante. Realmente vai ser um grande conteúdo, creio que vai ter bastante informação aí para você poder conhecer de perto como funciona esse processo dentro de um terminal. Vamos lá? Vamos lá. Antes, todas as consolidações eram feitas lá no pátio 4. Tá. Aí nós movemos todas as operações para cá. Tá. Em março deste ano, né, Gabriela? Foi em março deste ano. Então, centralizamos todas as consolidações de exportação aqui nesse pátio. A gente vai enxergar agora um caminhão chegando aqui no terminal, é isso? Exatamente. Então, esse é um caminhão do próprio terminal. A carga vem consolidada dentro desse caminhão. Exatamente. Está chegando agora uma carga aqui no terminal. A gente vai acompanhar um pouco como é que funciona. Ele vem de onde esse caminhão? Esse caminhão está vindo com cargas de todo o interior de São Paulo. Tá. E como vocês podem ver, a entrega, facilidade, ele está vindo, já está entrando direto no gate. Você elimina essa barreira de agendamento, né, porque toda a execução, o projeto é feito pelo próprio terminal. E esse é o grande diferencial. Então ali o caminhão vai ser pesado, né? Assim que ele entrar, o caminhão vai ser aberto, vai ser feita a conferência de todas as cargas mediante os documentos recebidos pelos exportadores, onde consta volume, peso, metragem cúbica, marcação. Então tudo isso já é gerado dentro da plataforma do sistema do próprio terminal, onde eles vão comparar o físico versus o que foi inserido no sistema. Legal. Vamos conferir um pouco mais, acompanhar esse caminhão, chegada dessas cargas aqui no terminal.
caminhão é pesado. Tá. Após a digitação na tela do nosso operador de gate, é automatizada a liberação. Do mesmo peso, documentação oficial. Esse caminhão ele é pesado por quê? Porque todas as cargas que estão dentro do caminhão, existe um documento informando o peso de cada carga. Então, todos esses documentos são inseridos num sistema do terminal, né, onde eles sabem exatamente o peso total que está dentro do caminhão. E então esse peso total tem que bater com o peso da balança. Se houver uma discrepância de mais de 10%, eles já sabem que existe alguma discrepância, algum equívoco, seja na informação do documento enviado pelo exportador, né, ou até mesmo alguma avaria que possa ter ocorrido no trajeto. Agora entra no processo de conferência, retirada das cargas dentro do caminhão. No momento que o caminhão estaciona, o nosso controlador operacional, o motorista vai entregar o documento para ele, o controlador. É o tempo dele abrir o caminhão para o controlador e conferir a descarga. Como ele mencionou, se os volumes estão compatíveis com a nota fiscais, tudo direitinho. O processo que ela manda descarregar no caminhão, enquanto ele está descarregando, ela vai conferindo a nota fiscal com a mercadoria. O primeiro é feita a conferência, e não havendo nenhuma discrepância entre a carga realmente recebida versus o documento que foi emitido pelo exportador, e não havendo nenhuma discrepância, é feito a presença de carga. Então o terminal gera esse número para a Receita Federal, informando que a carga X foi recebida em perfeitas condições. E então, a partir desse número, o despachante está apto para iniciar o desembaraço da carga. E aí, como é que é para você trabalhar no terminal hoje como controladora, recepcionando essas cargas? É muito satisfatório, eu sendo a única mulher do meu turno. E eu gosto do meu trabalho. Conferência da série da carga, tem algum problema? Eu vou conferir agora. Essa carga entrou no terminal e o horário exato que a carga foi gerada a presença de carga. Então essa é uma informação online. Nós possuímos e nós disponibilizamos para o cliente, seja via sistema, um sistema totalmente informatizado que nós disponibilizamos, ou seja via e-mail. A carga sai daqui agora devidamente conferida e ela fica armazenada. Fica armazenada. Aguardando a estufagem, né? Corre mais no da manhã, início da tarde, o nosso processo de emissão. Agora, a consolidação é feita pela própria Panalpina, né? O plano, nós enviamos um mapa de consolidação, informando que as cargas que já estão liberadas e as cargas que devem ser consolidadas. Porque esse é o segredo da carga fracionada. Exatamente. A gestão feita por um agente de carga, né? Mas que dentro do container são cargas de diversos portadores. Diversos portadores. E aí você identifica isso consolidando essa carga com a Panalpina que faz essa consolidação. Exato. O plano prévio é feito pela Panalpina e o plano final é feito pelo terminal. Bom, aqui estamos chegando ao processo final da consolidação. Todas essas cargas, como eu falei inicialmente, a Panalpina envia uma prévia de tudo que deve ser consolidado e o mapa final é feito pelo terminal. Aqui todas as cargas já foram consolidadas, o mapa final nesse momento está sendo enviado para a Panalpina com como as cargas foram consolidadas, enviado as fotos que foram tiradas, o número do container, lacração, o número do lacre do container. Então, a partir desse momento, esse container já está apto para ser entregue para o operador portuário. Nesse momento, nós estamos aqui, né, com o container em que a sua unização foi finalizada. Que tipo de preocupação, que tipo de atenção você tem que ter nesse processo de unização das cargas? Nesse ato de unização do container, a parte mais importante, né? Eu pegar a carga, conferir de acordo com o romaneio que eu recebo, ver se todas estão liberadas, se tem alguma pendência na documentação dela ou não, se o documental passou tudo certinho. Daí, então, eu começo a peço para ele tirar foto de todos os lotes que foram pedidos ali no mapa. Daí, então, ele começa a unitização. Aí, o cuidado devido à apiação, se ele vai remontar a carga, se pode remontar, se não pode. Kleber, foi realmente
bem desafiador, mas com grandes informações. Tenho certeza que eles que vão nos assistir, cada trabalhador, queria aproveitar também e parabenizar, né, pelo trabalho dedicado, desde o momento da chegada do caminhão, da carga fracionada aqui no terminal, até o seu processo de conferência, né, de armazenagem dela e também da sua unitização. Realmente é um processo bem delicado, precisa de uma atenção muito especial, né, Cláudio? Exatamente. Um processo parece simples, mas existem muitos detalhes. Então, realmente, só acompanhando todo o processo de ponta a ponta que é possível detectar todos esses detalhes da operação. Então, hoje, parece um processo simples, simplificado, parece simples realmente, mas ele é um processo dinâmico e bem detalhista. Estamos chegando ao final de mais um programa Destaque Portuário. Para nós é um prazer poder levar para você a informação, você conhecer um pouquinho mais como funcionam as operações de um terminal, como funciona esse trabalho de carga fracionada aqui no Brasil. Eu queria agradecer a cada um dos funcionários que nos receberam, que nos explicaram. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Realmente a economia do país, né, o Porto de Santos, ele tem representado o trabalho de vocês. Queria agradecer a sua audiência, dizer que esse programa, essa semana você pode conferir no portal destaqueportuario.com.br. Também diariamente vamos lançar alguns vídeos rápidos falando de temas específicos que foram abordados nesse programa. E o objetivo é que você compartilhe, marque amigos, que você realmente cresça no conhecimento dessa área tão apaixonante, dessa área tão promissora que é a área do porto, que é a área do comércio exterior, que é a área de logística. Queria agradecer a tua audiência e nos vemos no próximo programa. Muito obrigado pela sua participação.